Agora é só um quarto comprimido. Esta semana que passou, a próxima semana é um dia sim, dia não, e acabou. As pessoas que eu convido dizem que não parece a mesma que tu disseste. Tomei durante 15 anos o medicamento antidepressivo. Eu fiquei muito dependente desse medicamento. Tinha fibromialgia, eu tinha uma protuberância estomacal muito grande, eu tinha muitas câimbras. Hoje eu já estou sem medicamento nenhum. Aliás, há algum tempo, alguns meses, já estou sem medicamento nenhum e não sinto falta dele. Eu tomava um Vitan todos os dias de manhã, todos os dias, sem falhar. E há 2 meses que não tomo! Desde 2006 eu tomei sempre medicação para depressões, uma consulta com o meu médico e tive a consulta finais de maio. Ele chegou-me e perguntou-me: Catarina, mas que chip é que tu mudaste? Ele disse: não, mas isso é para continuar, isso fez milagres. E o milagre que aconteceu é que fiz um desmame com medicamento. Nunca mais transpirei das mãos. Ao fim de 16 anos eu estou curada. Eu tomo medicação há 1 mês e meio. Estou mesmo muito feliz mesmo. Esta semana fui a nova médica e ela tirou uma medicação. Já tinha tirado 2, fazia 3 medicamentos. Já tinha tirado 2 e ela tirou uma última. Não me desvia por nada. E eu só me cobrava. Cada vez que ia entrando mais na poça. Então, para mim, era a minha saúde mental e andar em psiquiatras. Eu sabia que a medicação, apesar de andar uma fase que achava que queria tomar a medicação para sempre, não era aquilo que eu queria. Primeiras semanas já havia pequenas diferenças. Depois, para aí 2, 3 semanas, já não tinha as crises de ansiedade, já não andava com o EPR. A tensão alta desapareceu porque não tinha as crises. As tonturas melhoraram bastante. No primeiro dia eu fui para a cama super emocionada, porque é aquela felicidade de sentir liberdade, sentir-nos livres e não tem explicação, parece magia mesmo. Quando dizem que parece magia, parece mesmo magia. É inacreditável que os sintomas físicos desapareceram. E foi o melhor investimento da minha vida. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do workshop Terapeuta de Alto Impacto. E nesta aula 2 eu vou mostrar-vos o passo a passo exato de uma sessão de terapia ser, as 4 fases que eu aplico com os meus pacientes desde a primeira consulta, e vais perceber também como identificar as datas e os eventos que geraram os sintomas físicos e emocionais. E já digo uma coisa, a última fase da terapia ser é sem dúvida a mais importante de todas, porque é nessa fase que a transformação se torna permanente nos nossos pacientes e não apenas um alívio momentâneo. Vais entender o porquê e como aplicar isso no final, então, desta aula. E, mesmo que estejas a começar do zero, sem nunca teres atendido ninguém, mesmo que tu estejas neste momento já a atender muitas pessoas e já sejas terapeuta, vais perceber que a aula hoje é também para ti. Portanto, se já és terapeuta e já tens resultados, presta muita atenção. O que vais ver aqui é o refinamento que pode estar a faltar para melhorares a tua prática e levares a um nível de precisão maior. E eu, antes de continuar, quero mostrar-vos alguns comentários que eu recebi e quero agradecer muito, muito, muito as interações desta semana. Quero agradecer muito as mensagens que vocês estão a enviar-nos, tanto em privado quanto também comentários que nós temos recebido nas nossas redes sociais. E eu queria aqui ler algumas convosco. Tenho aqui esta primeira que diz: se a primeira aula já foi assim, eu nem quero imaginar as próximas. Tenho um caderno cheio de apontamentos e a cabeça a mil com tudo o que aprendi hoje. Que aula, Rafaela, obrigada por entregares tanto. Obrigada eu. Depois temos aqui um outro comentário que diz: Rafaela, e se isto foi só a primeira aula, eu não estou preparada para o resto. Que aula incrível, já estou aqui cheia de ideias, com vontade de começar a aplicar tudo. É excelente, mas não ficamos por aqui. Só mais algumas mensagens, porque este movimento ajuda-nos aqui a conectar-nos todos. Meu Deus, Rafaela, acabou a primeira aula e eu só consigo pensar em tudo o que ainda vamos aprender neste workshop. O meu caderno já está cheio de conteúdo incrível. Obrigada mesmo. Obrigada eu, mais uma vez. Outro comentário: entrei na aula só para ver como é que era. Mais alguém assim por aí? E quando dei por mim, estava completamente presa no ecrã. O tempo passou a voar. Já quero ver a próxima aula e estamos aqui nós. E por último, estes 2 comentários que nós recebemos aqui também. A quantidade de conteúdo que foi entregue gratuitamente é surreal. Já paguei por formações onde não aprendi metade do que aprendi nesta primeira aula. Parabéns mesmo. É excelente. E o último comentário que eu coloquei aqui, fiquei até ao último minuto e ainda sabia a pouco. Há muito tempo que não tinha assistido a uma aula que me deixasse com tanta vontade de continuar a aprender. Estou mesmo muito curiosa para ver o que é que vem a seguir. É excelente, eu fico mesmo muito, muito, muito feliz. E quero relembrar que, se houver alguém que ainda não tenha assistido à nossa primeira aula, ainda vai a tempo. Basta clicar aqui em baixo e assistir à primeira aula, mas assista à primeira e depois volte à segunda aula, porque hoje eu vou continuar exatamente onde nós paramos na primeira aula. Portanto, peguem na vossa folha da primeira aula, se ainda não a tiverem convosco, e antes de nós continuarmos, façam uma coisa comigo e leiam em silêncio aquilo que escreveram na nossa última aula. Só isso.
eu não quero que vocês partilhem nada, a não ser que vocês queiram, mas eu gostava muito que vocês lessem aquilo que escreveram na última aula e sintam por um segundo o peso que ainda está relacionado com isso, porque nós realmente fizemos um exercício que ele é impactante só por colocarmos no papel aqueles momentos. Quem não fez tem que voltar lá à aula 1 e guardem essa sensação, pois vamos precisar dela ao longo desta aula. Pronto, e agora vamos continuar, podem continuar a utilizar os vossos apontamentos, os vossos cadernos para registar tudo, pois ao longo desta aula vocês vão aprender então um método que já transformou mais de 3.100 pacientes e hoje eu vou estar aqui convosco a entregar-vos tudo aquilo que eu vos prometi ao longo deste evento. Portanto, já são mais de 6 anos de prática, já são mais de 32 formações, mas o que sustenta a terapia SER não é apenas a nossa experiência pessoal aqui na clínica, mas sim também vários estudos, e hoje eu quis trazer-vos um estudo da Advanced Childhood Experience, conduzido pelos CDC e pela Kaiser Permanente nos Estados Unidos, que acompanhou milhares de pessoas e mostrou que experiências emocionais que não foram resolvidas aumentam de forma mensurável o risco de doenças físicas décadas depois. Ou seja, o que tu vais ver aqui não é uma teoria isolada, é um padrão que a ciência já documentou repetidamente em vários estudos e que eu transformei então num método que é aplicável sessão após sessão. Como é o caso das pessoas que vocês têm visto aqui nestas aulas, e eu vou mostrar-vos agora um vídeo muito pequenino que ilustra mais uma vez os resultados que nós conseguimos ter com a terapia SER. Fiquem aqui comigo. Horríveis, cabeça, comecei a ter muita falta de ar, tonturas também. Comecei a ver os vídeos da Rafaela e pensei, não, o caminho é por aqui, mudou tudo. Uns sintomas eu nem sequer imaginava que iriam desaparecer. Apareceu uma falta de ar, o aperto no peito que eu tinha constante, tonturas, dores de cabeça, volta à barriga, suores frios, boca seca, taquicardia, fraqueza, de cabelo também tinha e desapareceu, dores na lombar também. Eu sentia dores nas costas, o aperto no peito, sentia um nó na garganta. Hoje posso dizer que hoje eu não tenho. Sentia sempre dor nas costas, aqui em cima, nos ombros. Um peso, parecia que estava tensa. Eu sinto-me com outra mentalidade, acho que eu estou com a Rafael. As dores das costas, a dor do peito, não tem nada a ver com o que me dava antes. É incrível, estes são os resultados aplicados da terapia SER e são incríveis, não são? Então, antes de continuarmos, eu preciso de te dizer uma coisa. Tudo o que eu vou explicar aqui a seguir pode parecer, à primeira vista, e eu sei porque já estive desse lado, complexo ou científico demais, mas também vais perceber ao longo da aula que é muito mais simples de aplicar do que aquilo que tu possas imaginar à partida. Mesmo que estejas a começar do zero e que nunca tenhas sido terapeuta, pode parecer que seja complexo demais, mas vais perceber que afinal é mais simples. Então, para quem é esta aula? Esta aula é para si, se já é terapeuta e já tem bons resultados com os seus pacientes, mas sente que chegou a hora de refinar a sua técnica, de aprender a ligar o sintoma físico à emoção com mais precisão e de ter finalmente um método validado que sustente e amplie aquilo que já tinha conquistado sozinha ou sozinho, mesmo que já seja psicólogo, médico, como temos vários profissionais também já na certificação SER, ou outro profissional de saúde, e sinta que lhe falta alguma coisa mais prática que correlacione sintoma, corpo e emoção para usar com os seus pacientes. Mesmo que já tenha tentado várias técnicas, respiração, escutativa, meditação, mindfulness, mas sente que aquelas técnicas isoladas não estão a ajudar da forma que gostaria, e mesmo que esteja em transição de carreira e não saiba muito bem por onde começar, com medo de investir o seu dinheiro e de investir o seu dinheiro no caminho errado, como eu própria também tive esse medo, e mesmo que já esteja neste momento a ajudar pessoas à sua volta, família, amigos, colegas, sem nunca ter chamado a isso de terapia, ou até mesmo se nunca tenha pensado em tornar-se terapeuta, mas sente hoje que realmente isso lhe faz sentido e pode realizá-lo e trazer-lhe aquele sentimento de contribuição. E também para quem neste momento procura uma profissão completamente diferente daquela que tem, mas sente que chegou a hora de mudar o rumo da sua vida e sente que está cansado da profissão que tem até ao momento. E mesmo que não queira sequer atuar profissionalmente com terapia, mas é curioso, gosta de aprender técnicas novas, gosta de estar sempre a estudar e, portanto, quer aprender a lidar melhor com as suas emoções, com as emoções das pessoas que estão à sua volta, para se conseguir libertar de traumas do passado e de bloqueios emocionais que já carrega há muitos anos. Esta formação também é para si. Portanto, seja qual for o seu ponto de partida, fica aqui comigo, porque o que vai ver a seguir foi desenhado para fazer sentido a todos estes pontos de partida que eu acabei de mencionar. E se estás aqui hoje, eu quero dizer uma coisa, talvez ainda não te tenhas apercebido, mas nada é por acaso, não é por acaso que estás aqui. Portanto, se estás a ver esta aula neste momento, neste segundo, há uma parte de ti que já sabe que há algo aqui para si. E mesmo que a sua mente ainda esteja com dúvidas, confia nesta parte da tua mente que te diz que há aqui alguma coisa que tu tens a aprender. Ok? Então,
Se ainda não puderam assistir à aula 1, eu sugiro que pausem este vídeo, que voltem lá atrás e que vejam primeiro a nossa primeira aula deste workshop. É muito importante que assistam às aulas na sequência certa, vai ser fundamental para entenderem o método que eu vou apresentar aqui hoje. Portanto, é necessário entender como é que este método surgiu e para isso é muito importante que vás à primeira aula, que assistas à primeira aula e que depois então voltes aqui. Não se esqueçam também que têm um exercício do nosso workbook para realizar e lembrem-se, os exercícios não precisam de ser enviados para mim, se vocês quiserem podem enviar também, mas não é obrigatório. São para o vosso treino pessoal e há pessoas que ficaram com esta dúvida também depois da aula 1. Portanto, o que é importante perceberem? A aula 1 está no lugar da área das aulas. Foi-vos enviado no grupo do WhatsApp e também por e-mail. E se estiverem no YouTube, basta descerem aqui em baixo e verem um link na descrição desta aula e já conseguem aceder também à primeira aula. E para vocês que já assistiram à primeira aula, já fizeram os exercícios, vamos continuar aqui a relembrar o que é que aprendemos então na primeira aula. Aprendemos que não é falta de vontade de ajudar, é falta de saber encontrar a raiz emocional. Nós vimos que existem pessoas à nossa volta, família, os nossos pacientes, no nosso trabalho, que estão a sofrer neste exato momento com ansiedade, com depressão, com transtornos alimentares, traumas por resolver, questões emocionais, e tu sentes que até poderias ajudar, ou até poderias ajudar mais, mas com o conhecimento que tens hoje, sentes que até não podes falar muito mais porque tens medo das consequências que isso pode trazer a essa pessoa. Isto não é falta de esforço nem falta de coração. É normal quando não conseguimos encontrar a raiz emocional das dores, dos sintomas e das doenças, que quando alguém fala connosco, nós não consigamos ir muito mais longe do que aquela conversa. Mas, quando nós conseguimos chegar à raiz, então é mais fácil ajudar o próximo. Eu tenho aqui um vídeo para vos mostrar relacionado com isto. Dores no braço, sempre com muitas enxaquecas, tudo isso agora passou. Eu na primeira semana notei logo uma diferença tremenda. Fiquei com dores nas costas, taquicardias, ficava com a boca muito seca, tonturas, a visão turva, não conseguia dormir. Hoje em dia consigo viver. E eu estava a tentar sobreviver. Durmo que nem um bebê. As dores de costas também desapareceram. As tonturas também desapareceram. Sinto-me uma nova Elizabeth. Estava sempre uma dor tremenda de cabeça, muitas dores das costas. Eu sentia já o braço esquerdo a paralisar. Eu não vivia. Agora vejo que eu sobrevivia. Passei as dores de cabeça, passei as dores de corpo. Comecei a ver a vida com outros olhos e a doença passou. O médico disse, a senhora não tem estigmatismo? Desapareceu por completo. Mais alguns depoimentos da aplicação das técnicas da terapia SER e vamos passar aqui para a nossa aprendizagem 2. E a aprendizagem 2 da aula 1 foi que existe sim um método validado que nasceu da prática e também da teoria. Portanto, nós vimos, a partir da minha própria história, a procura por ajudar a minha mãe, os meus esforços para conseguir ajudar-me a mim própria com os sintomas físicos que não tinham resposta, a acne, alterações hormonais, insegurança, e como é que a medicina convencional só me oferecia mais medicação, mesmo à custa do meu sonho de ser mãe. Nós vimos também, através do trabalho do Dr. Rick Gerd Hammer, que me deu a primeira pista daquilo que seria a ligação entre um choque emocional e um órgão específico. Mas depois faltava-me uma técnica para conseguir reverter os bloqueios emocionais. E foi isso que depois, então, eu consegui descobrir. Eu não fiquei apenas pela teoria dele, fui validar isto com aquilo que já existe na ciência, que é mais reconhecida a nível mundial, e através dos estudos também do Advanced Childhood Experience, que acompanharam milhares de pessoas ao longo de décadas, isso mostrou-me que experiências emocionais adversas aumentam de forma mensurável o risco de doenças físicas anos mais tarde. E foram precisas mais de 32 formações, tentativa e erro até que surgisse então a terapia SER, e ela não é apenas teoria, é validada na prática, no dia-a-dia com os nossos pacientes. E temos aqui um depoimento da Catarina, que ela é nossa paciente e também já fez parte aqui da equipa, e ela mandou mensagem a dizer: boa tarde a todos, queria deixar-vos aqui o meu testemunho sobre a certificação. Participar na certificação SER tem sido uma equipa transformadora, porque a certificação não é apenas um curso técnico, é um verdadeiro caminho de cura, de autoconhecimento, de reconexão com a minha missão de vida. A cada aula não aprendo apenas conteúdos, aprendo a sentir, a ouvir o meu corpo e compreender as emoções em profundidade e, acima de tudo, respeitar o processo de cada ser humano. O mais bonito de tudo é que, ao mesmo tempo em que aprendo a ser uma terapeuta mais segura, consciente e preparada, também estou a curar partes de mim. E sei que isto é só o começo, desejosa por assistir aos próximos módulos, rumo ao processo de transformação em mim e nos outros. Meus queridos, a Catarina vai aparecer aqui uma imagem dela em breve, também ao longo desta aula. Ela tinha também muitas questões de pele que conseguiu já ultrapassar também. E depois,
a nossa aprendizagem 3 foi que a inteligência artificial é aliada, ela não é substituta. Portanto, nós vimos que a inteligência artificial está a mudar os consultórios e todas as empresas no mundo inteiro. Mas o risco está em usá-la sem método, gerando respostas genéricas, tratando os pacientes todos da forma igual, fazendo protocolos soltos que não estão relacionados com aquilo que a pessoa nos pede naquele momento, fazendo uma escuta simulada que muitas vezes pode até não ser uma escuta real, mas sim dependente dessa inteligência artificial que está a ser usada. E, portanto, eu própria, quando comecei a integrar a inteligência artificial aqui na clínica, tive medo de perder a minha essência enquanto ser humano no atendimento, e foi aí que eu percebi que o ideal era que a inteligência artificial estivesse apenas nos bastidores e nunca à frente do paciente, porque isso iria me distanciar do meu processo e da conexão que eu iria ter com o meu paciente. Então, a inteligência artificial transforma-se numa ferramenta de precisão a organizar o histórico, preparar a próxima sessão, gerar relatórios de evolução, estruturar pós-sessão, mas nunca substituindo o terapeuta. Portanto, a lógica da terapia ser é clara: o corpo e a emoção são o nosso centro e o método vai apenas guiar ao nosso lado, nunca à frente de nós enquanto pacientes, enquanto terapeutas e também enquanto pacientes, não é? Agora, a aprendizagem número 4 foi que o corpo fala e cada sintoma pode esconder uma raiz emocional diferente. Nós vimos como sintomas como dores no peito, nódulos sem diagnóstico, crises emocionais inexplicáveis, problemas de pele, insónias, tensão muscular, dores físicas muito intensas como dor de cabeça, lombar, fibromialgia, elas costumam ter um padrão emocional próprio por trás, diferente em cada sintoma do nosso paciente. Portanto, o que falta à maioria dos profissionais é saber traduzir isso. E isto não é apenas percepção clínica. Bessel van der Kolk, que está aqui neste slide, ele é investigador da Universidade de Boston e uma das maiores referências mundiais em trauma, mostrou-nos que através de imagem de ressonância magnética existem pessoas com stress pós-traumático e existe uma ativação diferente da zona do cérebro delas, que está conectada à linguagem quando recordam o trauma. O que é que isto significa? Significa que registra tudo aquilo que muitas vezes a palavra não consegue nomear. E é por isso que falar apenas, em muitos casos, em sessão de terapia, não é suficiente. Nós precisamos de ir além, precisamos tratar o trauma que está registado também no corpo. E é isso que nós fazemos aqui com os nossos pacientes na clínica. Queria-vos mostrar aqui mais um depoimento de uma paciente nossa. Eu vou transmiti-lo aqui agora para vocês. De dores ciáticas. Consegui lidar com ela de uma forma completamente diferente. A dor passou-me e a paz que sinto, isto para mim tem sido assim mais do que uma bênção. Para ir trabalhar, ia trabalhar com calmantes em cima, sempre com palpitações, dores de cabeça, estava muito enjoada, muitas das vezes eu chegava mesmo a vomitar, insónias também, não é? Tomava SOS todos os dias, sintoma que eram as manchas que eu tinha na pele, que desapareceram. Dores musculares não tenho, enxaquecas não tenho, tonturas não tenho, vómitos não tenho, portanto, estou feliz. Picardia, muito cansaço, muitas insónias, questão da despersonalização. Foi-me detectado uma gastrite crónica, a síndrome de cólon irritável, já estava por tudo. Sinceramente, já estava farta de viver como estava a viver. Sintomas acho que desapareceram todos e estou muito contente por isso, muito bem. A nível de sintomas físicos também, emocionais também, sim. Sinto-me motivada, feliz, é bom. Que bom ver estes vídeos, revê-los, voltar a ouvir os meus pacientes. E a nossa aprendizagem 5, ela está relacionada com um déficit real e urgente de terapeutas preparados. E, portanto, a procura tem vindo a crescer de terapeutas também no nosso país, existem estudos que comprovam isto. Em Portugal, 40% da população está com sintomas de ansiedade, ou seja, metade já está com stress elevado, é praticamente metade. Só 17% têm acompanhamento profissional e o consumo de antidepressivos cresceu 82% em 10 anos. Portanto, é um sinal de falta de alternativas que são eficazes e, obviamente, deste aumento do consumo também de antidepressivos. No mundo, mais de 1.000 milhões de pessoas estão com condições de saúde mental. E apenas uma fração muito pequenina dos profissionais é que está preparado para atuar na raiz somatoemocional. Ou seja, a conclusão é simples. Faltam terapeutas verdadeiramente preparados e quem se preparar agora vai destacar-se, onde a maioria continua apenas a tratar sintomas, como estes que as minhas pacientes, infelizmente, já tinham. Vou-vos mostrar aqui um último depoimento. Nas minhas pernas, dores de estômago e a parte intestinal. Já tinha percebido que não era uma dor física, senti que precisava daqui de alguma ajuda. À medida que eu ia fazendo as consultas com a Rafaela, sentia que havia melhores. Na terceira consulta, eu lembro-me que passado 1 ou 2 dias, eu já não tinha dores nenhumas. Estava a ficar tonta, deixava de ouvir e desmaiava, assim, do nada. E aconteceu isto imensas vezes. Eu comecei a ir a médico, não havia resposta. Nunca mais tive sintomas, nunca mais. Houve uma fase que eu tinha dores, eu deixei de ter dores nas costas e andava há meses com aquela dor ali. Sou uma pessoa nova, em todos os aspectos. De vez em quando paralisava, o meu corpo tremia mesmo. Depois de entrar, há aquele tremor de
Tinha dor de costas, dor de cabeça constantes e agora já nem sei o que é isso. Sinto-me muito feliz mesmo. É incrível as mudanças que a terapia SER está a trazer na vida dos nossos pacientes e eu costumo dizer na vida das famílias do nosso país, porque a mudança num paciente na verdade é uma mudança numa família. E lembrem-se das 4 fases que eu vos vou mostrar a seguir. A última, que é a reprogramação consciente, é a que faz mais diferença entre um alívio momentâneo e uma cura que dura. Portanto, vamos a isso e agora, sem mais demoras, vamos aprofundar o método SER passo a passo. Então, o que é a metodologia por trás da terapia SER? Para quem não tem conhecimento e não sabe, a nossa terapia SER é uma metodologia que une várias ciências. Neurociência, epigenética, a psicossomática, medicina nova germânica, cinesiologia aplicada, programação neurolinguística, psicologia sistémica e, portanto, com um apoio estratégico da inteligência artificial, isto possibilita-nos ajudar os nossos pacientes na cura dos bloqueios emocionais e traumas que eles trazem, tratando a raiz emocional do problema e não apenas o sintoma que dele resulta. Portanto, não é um conjunto solto de técnicas, é um sistema com nome, com sequência, com um resultado que nós conseguimos medir. E é já isso que eu vos vou mostrar a seguir. Portanto, hoje nós vemos muitas terapias convencionais que ficam apenas na conversa e muitas terapias corporais intensas que implicam a catarse dos nossos pacientes e muito sofrimento. A terapia SER une aquilo que eu posso dizer que é o melhor dos dois mundos, onde a dor fica armazenada, mas ao mesmo tempo nós, ao libertarmos o nosso paciente, conseguimos guiá-lo de forma suave e de forma cientificamente fundamentada sem que ele tenha que voltar a sofrer tudo novamente. É por isso que na terapia SER nós utilizamos os conhecimentos da nova medicina germânica, da epigenética, da neurobiologia do trauma, da cinesiologia aplicada e da programação neurolinguística para conseguirmos ir à raiz emocional do problema que está a afetar aquela pessoa e a partir daí ajudá-la então a conduzi-la no seu processo de reprogramação e restauração. E eu quero já quebrar aqui uma crença que tratar a raiz emocional não é algo abstrato, nem é algo espiritual ou algo até difícil de explicar. É ciência aplicada com sequência clínica tão replicável quanto qualquer outro protocolo. E porquê restauração, mas não alívio? Porque muitos sintomas, seja uma dor física, um comportamento ou uma emoção, têm origem num ou mais eventos que deixaram marcas. E essas marcas têm uma raiz emocional. E essas raízes têm uma data, um momento onde aconteceram ligado a algo que foi vivido pelo próprio paciente ou então que pode também ter sido herdado na sua história familiar. E sim, isto significa que aquela dor que sentes hoje pode ter uma data exata. Não é uma expressão, é literal, vais perceber o porquê já a seguir nos próximos passos da certificação SER. Ou seja, qualquer evento significativo pode sim deixar marcas no corpo e na mente. E a terapia SER atua exatamente aí, realizando o processo de desbloqueio destas emoções, eliminando as raízes e não apenas gerindo os sintomas que vão surgindo. Portanto, nos próximos minutos vocês vão entender porque é que uma dor na lombar pode não ter sido um mau jeito ao sentar-se ou ao levantar. E vão entender também porque é que uma insónia ou uma tensão muscular que acompanham aquela pessoa a vida toda pode desaparecer. E também vão perceber como é que a maioria dos sintomas físicos e emocionais tem uma raiz somato-emocional que pode ser tratada com método, ciência e apoio da inteligência artificial. E quem é que pode aplicar a terapia SER de forma profissional? Qualquer pessoa que queira ajudar pessoas pode se tornar um terapeuta SER. Podes também aprender a terapia SER só para cuidar de ti, de quem amas, dos teus filhos, marido, pais e amigos. E se já és terapeuta e já tens resultados muito bons com os teus pacientes, a terapia SER vai-te dar um método que te vai ajudar a refinar a tua técnica e a conectares o sintoma físico com a emoção, com mais precisão e a sustentar e ampliar tudo aquilo que tu já conquistaste ao longo dos anos enquanto és terapeuta ou profissional de saúde. Se já és profissional de saúde, fisioterapeuta, nutricionista, osteopata, se já és hipnoterapeuta, a terapia SER vai complementar o teu trabalho. Muitas vezes o paciente não melhora nessa área específica, por exemplo, ele pode não estar a conseguir emagrecer porque tem um bloqueio emocional que está a impedir a sua cura física. E, portanto, somar a terapia SER ao teu atendimento não só vai ajudar-te a resolver o que ficou por resolver, como também te vai permitir oferecer um serviço com mais valor. E se tu não és terapeuta, não és profissional de saúde, mas queres aprender a cuidar de ti para depois cuidares melhor de quem amas, e talvez até começar a ganhar alguma renda extra como terapeuta, a terapia SER também é para ti. Portanto, não precisas de abandonar a tua profissão atual. Podes perfeitamente somar este conhecimento a tudo aquilo que tu já és e a tudo aquilo que tu já tens. Há muitas pessoas que pensam que têm que mudar completamente de emprego para contribuírem mais e às vezes só temos que estudar um bocadinho para conseguirmos contribuir mais. Agora, mas como é que então funciona o nosso método? Ele assenta em 3 pilares e depois já vou-vos explicar cada fase dos pilares. Portanto, o pilar 1 é a preparação do terapeuta. O terapeuta precisa de estar preparado para lidar com os mais diversos tipos de casos, tendo equilíbrio emocional para não se esgotar ao longo do processo de ajudar os outros, e este pilar assenta em 3 pontos principais.
regulação emocional, autocuidado e prevenção de burnout, que é algo que acontece muito em pessoas desta profissão, que são profissionais de saúde e, portanto, que acabam por ajudar os outros. É mesmo necessário nós atuarmos e temos estes pilares bem estabelecidos para que possamos ajudar os outros bem. E o que é que isto significa? Então, esta é a base daquilo que fortalece o terapeuta na sua jornada. Vai ajudar-nos a proteger-nos emocionalmente, vai ajudar-nos também a curar-nos, porque nós só conseguimos ajudar bem os outros quando estamos no nosso processo de cura também, quando estamos a cuidar de nós também. Vai ajudar a prevenir o desgaste emocional que poderia surgir devido às consultas, e quem já é terapeuta ou já é profissional de saúde sabe que pode acontecer isso, e portanto nós vamos dar-vos técnicas para prevenir que isso aconteça. E porquê é que é importante? Porque sem regulação emocional o terapeuta pode esgotar-se, desmotivar-se e pode comprometer a qualidade dos seus atendimentos. Portanto, isto não é uma preocupação vazia. Existem estudos sobre burnout em profissões de ajuda, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, que mostram taxas de exaustão emocional que podem chegar a afetar 1/3 dos profissionais ao longo da sua carreira. Portanto, cuidar de quem cuida não é opcional, e por isso é que é um pilar da nossa certificação, que é o pilar cuidar de quem cuida. Portanto, se hoje sentes que já não tens mais para dar, não é fraqueza, é um sinal de que este pilar é o mais urgente de todos e que deves começar por ele para começares a sentir-te melhor e a continuares a ajudar os teus pacientes da melhor forma. Como é que nós aplicamos este pilar? É através do desenvolvimento do raciocínio clínico e do processo de autocura, e portanto nós aplicamos com a terapia SER em si antes de aplicarmos nos seus pacientes. Quando é que nós utilizamos isto? É no início da formação, mas eu ensino-vos técnicas para toda a vossa prática enquanto terapeutas, para nunca deixarem de cuidar de vocês. E agora vamos para o pilar número 2. O pilar número 2 é o alicerce multidisciplinar. O pilar número 2 é a combinação entre bases científicas e apoio da inteligência artificial, que vai ajudar a capacitar o terapeuta de uma forma precisa, integrando o conhecimento técnico, validado e tecnologia. Este pilar vai estabelecer uma abordagem multidisciplinar para que o terapeuta tenha recursos eficazes para lidar com as complexidades humanas. E, portanto, este é o fundamento que vai unir ciência e tecnologia. De um lado, com conhecimentos comprovados, neurociência, epigenética, medicina nova germânica, cinesiologia aplicada. Do outro, inteligência artificial para ajudar em quê? Nos bastidores, oferecendo uma visão completa. Corpo, emoção, organização clínica. Para que é que serve? Serve para aprofundar a atuação do terapeuta, para unir método e tecnologia e para garantir que o terapeuta atua com precisão clínica e com eficiência. Porquê é que é importante este alicerce? Porque aqui vocês vão aprender os métodos que estão por trás da terapia SER, acelerar o vosso processo e organizá-lo. E este pilar, ele apoia-se em investigação que já foi validada, desde os estudos de epigenética de Rachel Uda até à neurobiologia do trauma de Bessel van der Kolk, que eu vou detalhar quando nós chegarmos à fase da sessão. Okay? Portanto, não é ciência solta, é realmente um passo muito importante para que depois o terapeuta tenha os resultados que nós pretendemos. Agora, vamos aplicar o quê? Vamos aplicar este passo onde? Ao longo de toda a formação, no planeamento e na condução da sessão e em todos os momentos de análise clínica ao longo do acompanhamento. Por último, pilar número 3 é o foco na raiz e não apenas no sintoma. Este pilar ele vai priorizar a resolução da causa raiz dos conflitos emocionais, indo além dos sintomas físicos para promovermos uma cura verdadeira e duradoura nos nossos pacientes. É uma abordagem diferenciada, não se trata apenas de colher desabafos. A terapia SER não é uma sessão de desabafos. Desabafar é verdade que traz alívio, falar é verdade que traz alívio, mas muitas vezes o processo do desabafo pode até, em alguns pacientes, amplificar essa dor e aumentar o trauma. Isto também já foi comprovado. Portanto, o que nós fazemos aqui na sessão é sim, se houver necessidade de falar com o paciente sobre esse momento, mas se ele não tocar no assunto ou não quiser falar, nós também não vamos forçá-lo. Portanto, para que é que serve a aplicação da técnica? Ela serve para nós conseguirmos alcançar a transformação mais profunda sem que dependamos apenas da conversa do nosso paciente. E, portanto, nós vamos aplicar a identificação da raiz na cirurgia somato-emocional, aplicando a técnica completa que já vamos falar de seguida. E este pilar é aplicado ao longo de todas as sessões com os nossos pacientes. Agora, voltando aqui, e vamos falar sobre o método, que é o que vocês têm mais curiosidade e é por um motivo pelo qual vocês estão cá, a maioria de vocês. Portanto, são 4 fases de atendimento, ok? E eu vou mostrar-vos fase a fase. A fase 1, que é o mapeamento somato-emocional, a 2, que é o códex ancestral, a 3, que é a cirurgia somato-emocional e a 4, que é a reprogramação consciente. Lembrem-se, a fase 4 é a fase mais importante. E guardem um mapa de desbloqueio emocional integrado da terapia SER. Esta, apesar de ser apenas a primeira folha deste mapa, é um mapa que rege a nossa cirurgia somato-emocional. Portanto, guardem esta imagem na vossa mente, que nós vamos falar sobre esta imagem mais à frente aqui na nossa aula. Então, o que é a fase 1, que é o mapeamento somato-emocional?
Aqui nós vamos identificar as raízes emocionais, porque como eu já disse, nós não vamos tratar apenas os sintomas, vamos encontrar e procurar encontrar a causa dos sintomas com os nossos pacientes. Ou seja, nós queremos entender o que é que está a gerar o sintoma. A ansiedade é um sintoma, a insónia é um sintoma, a tensão muscular é um sintoma, e nós não tratamos o sintoma, tratamos a causa. Então temos que tentar entender o que é que está por trás. Existem também sintomas físicos, muitos sintomas físicos têm origem emocional. Dores no peito, problemas de pele, fibromialgia, dores na lombar. Sabiam que muitos destes sintomas físicos podem estar com origem emocional? É isto que nós fazemos no mapeamento. Encontrar a causa raiz, a origem do problema. E isto não é intuição minha. A psicoimunologia, que é a área da ciência que estuda o sistema nervoso, o sistema emocional e o sistema imunitário, elas influenciam-se mutuamente e isto já foi comprovado. Portanto, já se documentou que o stress crónico e as emoções que não foram processadas alteram os marcadores inflamatórios do corpo, que são mensuráveis em exames de sangue. Portanto, o corpo, não é a mente, é o corpo, comprova isso e a ciência confirma isto também. Ou seja, para este mapeamento nós vamos utilizar ferramentas com base na neurociência, na medicina nova germânica, na psicossomática e psicoimunologia. Não é achismo, não há adivinhação, é tudo ciência aqui por trás. Portanto, vamos fazer um exercício rápido. Eu vou pedir para apenas durante 10 segundos vocês pensarem num dos momentos que escreveram na aula anterior. Não precisam de reviver, pensem só num deles, escolham um deles. E pensem, fechando os olhos, onde é que essa dor se localiza? No peito, na garganta, no estômago, no coração, onde é? E escrevam no vosso caderno. Desta forma, nós estamos a guiar o paciente a procurar encontrar as respostas. No entanto, aqui nós estamos a depender também da mente do paciente. E o corpo muitas vezes dá-nos outras respostas. O que é que o terapeuta SER faz na fase 1? Então, na fase 1 nós aplicamos uma anamnese mata-emocional estratégica. Inclusive, eu presenteei-vos com um PDF desta anamnese, assim que vocês responderam ao vosso check-in. Se ainda não responderam, depois de acabar esta aula, vocês podem responder ao check-in e fazer o download também da vossa ficha de anamnese completa. Depois, o que é que o terapeuta vai fazer mais? Observar discurso emocional. Palavras, tom de voz, metáforas, pausas que o paciente faz. E vai identificar também padrões físicos, comportamentais e emocionais que possam estar a ser repetitivos, tanto na sessão quanto através daquilo que o paciente nos diz. Além disso, vai correlacionar zonas do corpo com experiências emocionais específicas que ele nos tenha transmitido. Localiza tensões, bloqueios e até mesmo áreas do corpo, e este ponto mais especificamente na cirurgia somatoemocional, onde fica guardado o trauma. E vamos anotar todos os sintomas para depois nas próximas sessões também analisarmos mais aprofundadamente. Que áreas de estudo é que sustentam a fase 1 da terapia SER? É psicossomática, que relaciona o corpo, mente, emoção e corpo físico. É epigenética comportamental, porque nós vamos entender como é que o ambiente também moldou a expressão genética do nosso paciente. Através da psicoimunologia, nós entendemos como é que o sistema nervoso e emocional está a influenciar a saúde física do paciente e como é que podemos ajudá-lo a modificar isso também. E, através da neurobiologia do trauma, nós percebemos como é que o trauma ficou armazenado no sistema nervoso. Agora, vamos para a segunda fase. A segunda fase é o códex ancestral. Aqui nós vamos investigar a raiz do sintoma, se a raiz do sintoma não começou no próprio paciente, mas foi herdada da sua linhagem familiar. Aqui vão entender que muitas vezes o que a pessoa sente hoje é um eco daquilo que não ficou resolvido da sua história, da sua família, e que essa ligação, quando feita de forma consciente, já é o primeiro passo de um desbloqueio real. Portanto, o passado da família, daquilo que nós vivemos hoje, daquilo que o nosso paciente vive hoje, também tem expressão. E aqui, no passo 2, nós identificamos padrões emocionais, dores, sintomas que não começaram na vida do paciente, mas que podem ter sido herdados da sua linhagem familiar. Existem estudos que nos mostram que as experiências vividas alteram a expressão genética e estas alterações podem ser transmitidas às gerações seguintes. Foi o Dr. Eric Kandel, que recebeu o Prémio Nobel da Medicina, que nos falou sobre isso. Temos também um estudo que foi feito com filhos de sobreviventes do Holocausto, que nos apresentaram alterações mensuráveis na regulação do cortisol. E houve então um sinal biológico que foi transmitido pela exposição do trauma dos pais deles. Este estudo foi feito pela Rachel Yuda, que é investigadora de epigenética do trauma, e ela fala-nos muito sobre trauma e é uma contribuição enorme para o nosso mundo, para o nosso país e para o mundo. Portanto, isto significa que o paciente sente que muitas vezes aquilo não começou com ele. E muitos sintomas que hoje se manifestam, como ansiedade, dores, doenças, bloqueios, são ecos que não foram resolvidas na história familiar do nosso paciente. Portanto, quando nós ouvimos aquelas frases, eu não sei porque é que eu sinto isto, não aconteceu do nada, mas eu sinto não aconteceu nada, mas eu sinto um peso, sinto uma angústia que parece que é inexplicável. Geralmente estamos perante padrões transgeracionais que foram passados ao nosso
paciente e que já venham lá atrás e através da epigenética, da lealdade inconsciente ou da dor que não foi expressa do antepassado, o nosso paciente volta a sentir-se assim. O que é que o terapeuta de ser faz nesta fase? Ele vai construir uma linha cronológica reversa, colocando os sintomas atuais para os eventos do passado. Relaciona datas marcantes da vida do paciente com datas e acontecimentos do sistema familiar, identifica eventos transgeracionais relevantes, mortes precoces, separações, exclusões no sistema, doenças, traumas, vergonhas, abortos, perdas ou padrões que se vão repetindo naquela família. E depois de observar esses padrões repetitivos, nomes repetitivos, destinos repetitivos daquela família, profissões e sintomas, podemos então começar a criar o nosso mapa e a usar perguntas estratégicas que não têm como objetivo serem invasivas, mas que procuram encontrar a raiz emocional do que está por trás daquilo que o nosso paciente está a sentir. Portanto, aqui nós vamos escolher o que falar com o paciente e escolher o que guardar. E só vamos falar daquilo que acharmos que é mesmo necessário. O códex ancestral não é adivinhação, ok? Nem é uma abordagem espiritualizada. É um processo técnico que é baseado em dados reais e factos da árvore genealógica do nosso paciente. E o que nós fazemos é voltar a criar conexão entre o que ele vive hoje e o que já aconteceu no passado. É a consciência que o desperta. E este é o momento de um primeiro desbloqueio real. Que áreas de estudo é que sustentam esta fase? Epigenética transgeracional, como é que traumas e experiências emocionais podem ser herdadas. A psicogenealogia, que é a influência da árvore genealógica na vida emocional e física do nosso paciente. E memórias celulares e memórias emocionais, ou seja, como é que o nosso corpo pode transportar realmente memórias emocionais de pessoas da nossa família. E por último, a terapia sistémica, que é como é que cada pessoa repete e representa dinâmicas familiares que ainda não estão resolvidas. Agora, queria-vos mostrar aqui o caso da Catarina, que tinha muitas manchas na pele e que depois da aplicação do processo de bloqueio emocional aqui com a terapia SER, ela conseguiu este resultado incrível. Portanto, só para vocês perceberem que, obviamente, os resultados não são só a nível emocional, já seria por si só incrível, mas também podemos vê-los no corpo físico a serem manifestados. Depois, passando para a fase 3, que é então a cirurgia somato-emocional. Lembram-se do gráfico que falámos atrás? É este momento de atuar diretamente no corpo, onde a dor ficou armazenada. É neste momento que nós vamos então aplicar a cirurgia somato-emocional, que nós vamos compreender que emoções ficaram congeladas no corpo, que nós vamos compreender e fazer o processo de desbloqueio emocional profundo, a nível físico, energético e emocional. Aqui, nós vamos utilizar várias ciências somáticas e neurobiológicas que permitem então libertar as emoções do corpo que ficaram retidas, sem necessidade de obrigar o nosso paciente a reviver traumas muito intensos ou sofrer catarses desorganizadas, como acontece noutros processos terapêuticos. Que ciências é que sustentam esta fase? É a cinesiologia aplicada, que nos mostra que através de testes musculares e alteração da linguagem no corpo, nós podemos então identificar bloqueios emocionais. É a microfisioterapia, que nos ajuda a mapear os tecidos com os traumas celulares antigos. Foi a neurobiologia do trauma, que é baseada nos estudos do Dr. Wessel van der Kolk e do Peter Levine, onde o trauma é compreendido como uma carga que permanece no corpo até ser liberta de forma somática. É também aqui a Somatic Experience, que nos ajuda a libertar de forma gradual e segura o sistema nervoso autónomo do paciente. A teoria polivagal também do Dr. Stephen Porges também nos mostra que o sistema nervoso autónomo detecta sinais de segurança ou de ameaça no corpo, como o sistema nervoso autónomo detecta esses sinais de segurança e de ameaça. Nós conseguimos então ajudar novamente o corpo a regular-se através desse sistema central e através da libertação dessa tensão que ficou retida, sem necessidade de voltar o paciente a reviver esse mesmo trauma. E por último, temos também aqui a aplicação da epigenética e neuroplasticidade. Através do desbloqueio a nível corporal, nós temos a alteração de processos neuroquímicos e de expressões genéticas ligadas ao stress e à dor. E é por isso que é possível nós vermos os resultados no corpo físico do paciente. Na prática, nós identificamos os órgãos e as regiões do corpo onde está armazenada a carga emocional do sintoma. Aplicamos várias manobras suaves, pressões energéticas e comandos emocionais específicos, onde o paciente é guiado a tomar consciência, sem ter que reviver aquela dor, sem ter que reviver novamente aquele sofrimento. E nós identificamos não só os órgãos, os tecidos onde o paciente foi afetado, mas também as datas específicas. Okay? É por isso que através da cirurgia nós conseguimos identificar as datas. Este processo é diferente de outros tipos de terapias e de métodos convencionais que se focam apenas na mente e no diálogo e que ignoram a parte corporal. E também é diferente de terapias corporais intensas, onde existe catarse, onde existe exposição emocional, onde existe confronto traumático. Portanto, aqui na terapia SER nós respeitamos o corpo do paciente e o desbloqueio é feito de forma suave e, portanto, nós aplicamos isto aqui na terapia SER. Tenho aqui uma frase do António Damasio que nos diz, ele é neurocientista, e então ele diz-nos que nós não somos máquinas pensantes que sentem, somos máquinas sentientes que pensam. E o que é que o nosso paciente relata aqui no pilar 3, no passo 3 da terapia SER?
senti um alívio inexplicável. Como é que sabe que foi naquela data? Esta é uma frase muito repetida pelos nossos pacientes. Nem sempre o paciente entende aquilo que de forma racional. Mas a verdade é que o nosso corpo sim entende. Portanto, eu posso realmente não ter memória de situações que foram traumáticas, mas nós podemos ter vivido situações traumáticas e não temos memória delas. E é isso que nós fazemos aqui na aplicação da cirurgia somatoemocional. Depois, na fase 4, a fase 4 é a reprogramação consciente. É o momento de fortalecer, fixar, estabilizar as mudanças que aconteceram na sessão para que a transformação deixe de ser um momento e se torne um novo estilo de vida. Libertar o corpo não basta, é preciso ensinar a mente a viver sem dor. Existem pessoas que são libertas pelo corpo e depois voltam a ter reincidências porque não conseguimos alterar a nível mental os processos mentais que ela tem. Então, depois da cirurgia somatoemocional, a sessão ainda não terminou e nós vamos continuar o processo. É aqui que entra o passo final do método, que é reprogramar já de forma consciente a percepção, o comportamento e o estado interno do paciente. Vamos do modo de sobrevivência ao estado de expansão. E vamos ajudar aquele corpo daquele paciente que teve durante anos em modo de sobrevivência, protegido, fechado, com sintomas, a repetir os mesmos padrões constantemente de dor e sofrimento. Agora, depois de ele ter feito o desbloqueio emocional, o sistema já está aberto, mais receptivo, mais consciente, e então nós vamos aplicar a reprogramação consciente. O Dr. Richard Davidson, ele é neurocientista e trabalha na Universidade de Madison, e ele fala que o cérebro continua a reorganizar-se ao longo de toda a vida. Então a forma como nós interpretamos uma experiência pode literalmente reconfigurar todos os circuitos neurais que estão associados a ela, e é isso que nós vamos fazer aqui na reprogramação consciente. Este é um momento que, com a mente receptiva e o corpo já desbloqueado, o terapeuta vai ajudar o paciente a instalar uma nova verdade emocional. O que é que nós fazemos nesta fase? Vamos conduzir o paciente a uma nova percepção sobre si e sobre aquilo que ele viveu. Vamos ajudá-lo a ter uma linguagem terapêutica para reformular a história emocional dele. Vamos aplicar técnicas de reprogramação que sejam verbal, a nível visual e corporal também. E vamos ajudá-lo a integrar novas crenças com base naquilo que foi liberto na sessão. Não é com base no que eu acho, mas com aquilo que a cirurgia somatoemocional nos trouxe. Mas porquê que esta fase é tão essencial? Porquê que é tão importante esta fase? Porque libertar sem integrar pode fazer com que o paciente volte ao padrão antigo. É como esvaziar uma garrafa, mas não a encher com água limpa. E a reprogramação consciente é essa água limpa. É um momento em que o paciente entende: eu não sou mais os meus sintomas. Eu não preciso mais de repetir este padrão. Agora posso viver em paz, sem carregar tudo isto. E qual é o resultado? O paciente sai da sessão a dizer que parece que lhe saiu um peso de cima, que não foi só uma percepção, uma sensação. A verdade é que a cirurgia somatoemocional nos traz essa sensação, realmente, de um peso que saiu de cima, e através destes 4 passos é mesmo o que acontece ao paciente. Ele sai da sessão com um peso de cima, porque o corpo já não carrega mais aquela tensão, a mente já não vive na mesma história e o sistema nervoso finalmente vai conseguir descansar de forma diferente. Isto é o que torna o método diferente de tudo aquilo que vocês já viram, porque ele vai respeitar a biologia, a neurociência, o campo emocional e a dimensão espiritual do paciente também. Portanto, nós, sem trabalharmos de forma mística, nem superficial e sem nos limitarmos à mente, conseguimos então ajudar os nossos pacientes. E como é que ele se sentiria? Como é que vocês se sentiriam? Começando a receber este tipo de relatos de que ajudaram os vossos pacientes a mudar a visão, manchas, problemas de pele, problemas de corpo, dores de cabeça, insónias. Eu gostava mesmo que vocês parassem por um instante. E até mesmo o desafio vos a escrever aí no vosso caderno, na vossa folha. Como é que seria, como é que vocês se sentiriam tendo a clareza de quais foram as datas que fizeram com que o paciente tivesse aquele sintoma físico, e como é que vocês se sentiriam ao conseguir ajudar pessoas a libertarem-se de dores físicas e de dores emocionais? Como é que isso seria para vocês? Escrevam aí na vossa folha. E para vocês entenderem e nós começarmos aqui a encerrar estes 4 pilares, o que torna mais eficaz estas 4 fases do método, depois de tudo que eu estudei, é realmente encontrarmos a raiz já na primeira sessão. Porque a verdade é que em muitos processos terapêuticos são necessárias várias sessões para conseguirmos ajudar o paciente. E ajudá-lo logo a partir das primeiras sessões é dar-lhe uma direção mais assertiva, e hoje em dia não existe ninguém com tempo a perder. Portanto, há muito poucas pessoas disponíveis para fazerem várias sessões para continuarem o seu processo de cura. E levar este entendimento logo numa primeira sessão muda completamente a vossa abordagem enquanto terapeutas. Portanto, a terapia C não é igual às terapias convencionais, que muitas vezes são mais sessões de desabafo, infelizmente. Ela é uma sessão onde é necessário que o paciente saia com uma nova consciência. Tem que haver mudança depois daquela sessão. E este passo a passo, destas 4 fases na ordem que eu vos trouxe aqui, com o apoio da inteligência artificial para organizarmos o processo e melhorarmos os nossos atendimentos, vai nos ajudar a trazer os resultados que nós queremos com os nossos pacientes
a ajudá-los realmente a terem os resultados pelos quais eles nos procuram. Hoje, a inteligência artificial já consegue criar protocolos terapêuticos, gerar relatórios completos, escrever frases de apoio emocional, sugerir até mesmo exercícios de autoconhecimento, que também ajudam um paciente, e falar tal e qual como o terapeuta e sugerir 1 milhão de exercícios de autoajuda. Aliás, muitos profissionais já começaram a sentir medo, e com razão, porque a verdade é esta: tudo o que possa ser replicado vai ser replicado. E, portanto, existem terapeutas que correm risco, mas são os terapeutas que trabalham apenas com métodos mentais e conversacionais, que fazem perguntas genéricas sem conseguirem entender o que está por trás, que usam frases prontas, que repetem teorias sem entenderem o contexto do paciente e que atendem de forma mecânica, sem olharem verdadeiramente para o campo do corpo e do paciente e correlacionarem. E aqueles que, obviamente, vão estagnar no tempo, e esses que não estudam e que não se aprofundam nas novas técnicas que surgem, esses, obviamente, que também vão acabar por ser substituídos. Mas a verdade é que, enquanto terapeutas ser, isto é incrível, nós nunca poderemos ser substituíveis, porque um terapeuta de alto impacto ser não pode repetir aquilo que já existe. Nós acedemos a algo que está invisível ao olho nu, é algo que está registado a nível celular no paciente através da cirurgia somatoemocional. Nós identificamos memórias celulares e bloqueios que não estão na mente e que muitas vezes o paciente nunca iria verbalizar. Portanto, nós desbloqueamos emoções onde a terapia tradicional muitas vezes não consegue chegar. E é diante este tipo de resultado do terapeuta ser que o valor da ação acaba por ser um valor agregado e muitas vezes percebido pelos pacientes. Por isso, na altura quando eu comecei lá atrás, eu já comecei a cobrar 150 € por sessão de terapia desde o início da minha carreira como terapeuta. E eu oriento os nossos alunos da certificação a fazerem da mesma forma. Eu sei que talvez ao ouvirem este valor a vossa mente possa ter pensado: mas como assim? Isso não é muito? Será que alguém vai pagar isto a um terapeuta? E a resposta é simples: sim, os pacientes pagam com gratidão, quando percebem que realmente a técnica é muito diferente daquilo que já experienciaram e também quando têm alívio imediato a partir da primeira sessão. Aí, o valor deixa de ser uma condicionante e passa a ser visto como um investimento na saúde do nosso paciente. Então, a maioria das pessoas que vem até nós já gastou centenas, milhares, algumas de euros com exames, com consultas, com exames, com medicação, tentaram terapia durante muitos anos sem conseguirem resolver os problemas físicos. Muitos deles sentem-se frustrados com o sistema tradicional, que vê apenas o corpo e não vê, que vê apenas a mente e não vê o corpo. Muitos deles estão cansados de tentarem gerir a dor, portanto, já estão fartos de medicação e tentarem gerir de várias formas, de várias técnicas. E, portanto, quando entendem que a técnica é diferente e que o profissional realmente é um profissional diferenciado, entendem que estão num lugar diferente diante de uma solução, não apenas de um alívio momentâneo, e, portanto, sentem, obviamente, que aquele valor está a ser bem investido. Mas vamos imaginar que vocês começariam a cobrar, por exemplo, só 100 € por sessão. Isto é que eu disse aqui. Portanto, só 100 € por sessão. Muita gente pensa que para viver terapia é preciso ter uma agenda cheia, 8 pacientes por dia, mas pode não ser assim. Com a terapia ser isso é possível. Pode ser mais leve, mais realista e ainda assim compensar. Imaginem que vocês fazem uma sessão por semana. Se for 100 €, são 400 € por mês. Isto vai dar cerca de 1h30 por semana, 1 hora a 1h30. Se dobrarmos para 2 vezes, 200 € por semana, que são 800 por mês. Mas agora imaginem que vocês já conseguem dar uma consulta por dia, que são 500 € por semana, que equivale a 2.000 € por mês. E se, porventura, vocês conseguem 2 sessões por dia, já são 1.000 € por semana, que são 4.000 € por mês. E estamos a falar tudo isto, no máximo aqui, 2 sessões por dia, que estão a gastar, não é gastar, é um investimento, mas que estão a usufruir de 3 horas do vosso dia por trabalho para receberem este valor no final do mês. Obviamente que não estamos a falar só por dinheiro, não estamos a falar apenas de dinheiro, estamos a falar daquilo que ele nos permite. Permite-nos mais tempo com os nossos filhos, permite-nos mais viagens, permite-nos mais cuidado, mais autocuidado, menos dependência do emprego que pode já não realizar. E, portanto, poder ajudar alguém da sua família quando ela mais precisa, contribuir para o mundo, contribuir para famílias mais saudáveis, é realmente algo que muda completamente as nossas vidas. E se não quiser viver terapia, também está tudo bem. Veja isto como um seguro de vida emocional. A verdade é que saber aplicar a terapia ser em si e na sua família vai ajudá-la a prevenir uma série de, até mesmo gastos, e vai ajudá-la a prevenir uma série de problemas futuros. Portanto, se um filho meu tem ansiedade, sabe o que fazer. Se a sua mãe tem dores, sabe o que fazer. Se o seu corpo avisa que algo está errado, consegue ajudá-lo a tratar-se e a acelerar o seu processo de cura através da terapia ser também. E como nós vimos na aula 1, 1 em cada 5 pessoas vive com dor crónica ou emocional. O número de pessoas a procurar terapia aumentou mais de 30% desde 2020. Existe um terapeuta corporal em cada 2.000 pessoas. E 60% das consultas do ANS envolvem sintomas físicos sem causa médica identificada. Ou seja, a procura está a crescer, os profissionais preparados ainda são muito poucos, mas se está aqui deste lado não pode ficar fora desta estatística.
porque eu criei esta certificação que capacita terapeutas e futuros terapeutas nas técnicas do método SER para vocês me ajudarem também a ajudar mais vidas no mundo e no nosso país, e para se ajudarem a vocês e à vossa saúde e das pessoas que vocês amam. Portanto, é uma oportunidade real de transformação pessoal e profissional, com na ciência, corpo, emoção, presença humana. E sim, nós já tivemos muita procura no nosso canal de suporte da equipa, com vários de vocês que já estão a procurar saber valores, que já estão a procurar ingressar na certificação, entender melhor sobre o conteúdo programático e que já estão a fazer várias perguntas. Então, para aqueles que desejam saber mais sobre a nossa certificação, quero vos tranquilizar, eu vou falar sobre ela nas aulas 3 e 4. Até lá, o que vocês podem fazer é fixarem tudo aquilo que vocês aprenderam e atenção, vocês hoje não aprenderam pouca coisa, foi muita coisa que aprendemos hoje. Então, para reverem tudo aquilo que foi falado nesta aula e complementarem as aprendizagens de hoje, preparei um workbook para vocês conseguirem não só rever o conteúdo, mas também para fazerem um exercício prático que eu vou preparar para vocês na aula 3. Os exercícios deste workbook não precisam de ser enviados para mim, mas caso façam questão, mandem pelo meu Instagram. E são todos para vocês aprenderem e aprofundarem os conhecimentos desta aula. Lembrando, vocês não podem sair do grupo, ok? É lá que eu e a minha equipa enviamos todos os avisos, materiais complementares, links das aulas e lembretes. E não se esqueçam que nós temos um certificado de participação e também um processo seletivo de bolsa de estudos que vai acontecer nas próximas aulas. Para vocês serem elegíveis tanto ao certificado como à bolsa, têm que cumprir algumas missões. A primeira é terem preenchido o check-in. Se não preencheram, há um botão aqui em baixo destas aulas que podem preencher, e se estiverem no YouTube têm também aqui o link das aulas na descrição do vídeo. Têm que ter assistido a todas as aulas, feito o download dos workbooks de cada aula e realizado as tarefas do workbook. Portanto, sempre que forem acessar aos materiais, vocês vão preencher um formulário. E assim, nós sabemos que fizeram o download dos materiais e que estão realmente a participar no workshop. Na aula 3, vai haver um teste também de conhecimentos sobre as aulas 1, 2 e 3. Só poderão emitir o certificado se tiverem feito este teste da aula 3. E se atingirem pelo menos 70% neste teste, ficam então elegíveis à bolsa de estudos. Só conseguem levantar o certificado se estiverem presentes na aula 4. E o processo seletivo de quem ganhar a bolsa vai ser revelado também na aula 4, no dia do encerramento, e têm que estar ao vivo presentes. Então reparem bem, nós não vamos dar apenas o certificado de participação a quem não participou e também não vamos dar a bolsa a quem acertar menos de 70% no teste. Portanto, o nosso evento é muito sério, é para pessoas comprometidas, é para quem quer mesmo aprender a técnica, e se não quiserem o certificado nem uma bolsa, está tudo bem, não precisam de cumprir estas missões. No entanto, se quiserem, vão ter que, obviamente, cumprir isto para o merecerem. As pessoas que precisam da nossa ajuda precisam de pessoas que estejam comprometidas. E este é um evento para pessoas comprometidas. Os curiosos vão achar mal, não vou voltar para a aula 3, está tudo bem, mas se tu vês valor nesta aprendizagem e queres ter o certificado e a bolsa de estudos, então cumpre estas missões e tenho a certeza que do meu lado vou dar o meu melhor para que tu também tenhas tudo o que precisas para ser um terapeuta de alto impacto e para mudar vidas desse lado. Se conheces alguém que faça sentido estar aqui connosco, envia por favor esta aula para essa pessoa, ajuda-nos a aumentar a nossa comunidade de terapeutas, ajuda-nos a ajudar mais pessoas. Portanto, se achas que alguém à tua volta iria beneficiar deste conhecimento, manda-lhes esta aula para que eles possam também participar connosco. E agora, no meu Instagram, vocês têm aqui este post que já foi publicado e é mesmo muito importante para mim o teu feedback. Portanto, eu vou pedir-te que acedas ao meu Instagram, que vás lá e que vejas o post que eu fiz da aula 2 que está aqui também neste slide. Este post que é o primeiro slide aqui da nossa apresentação. E eu vou pedir-te que vás lá e que comentes o que é que achaste da aula de hoje. E eu vou responder a cada pergunta, vou responder a cada pessoa e para mim é mesmo muito importante porque também já conheço quem está desse lado a assistir a estas aulas. Só juntos é que nós conseguimos ajudar pessoas e só juntos é que também, tendo feedback, eu consigo ajudar-vos mais. Quero fazer parte desta jornada da vossa vida como terapeuta de futuro e vou esperar o vosso feedback. E até à nossa próxima aula, que vai ser a aula 3, a nossa aula transformadora. E se não puder assistir neste horário, programe-se para assistir à aula 3 também, porque a aula de domingo depois não terá gravação, ok? Beijinhos e até já! Não havia nada bom, eu só via coisas más. Eu acho que eu fui sempre ansiosa, mas eu não sabia. Eu era a bruxa reclamona completamente. Eu refilhava por tudo perfeccionista, muito ansiosa com o dia da manhã, estava péssimo. Diarreia, eu não comia e perdi montes de peso. Eu ia para a cama e depois remoía, às vezes acordava. Tinha umas dores no útero, os nervos faz coisas que ninguém imagina. Idas ao hospital de ambulância, comecei a sentir muitas dores no peito, queria respirar, não conseguia. Comecei a dizer ao meu marido, ainda estou bem, eu acho que eu vou morrer. Porque estava no fundo e estava completamente em berço. Eu fui buscar coisas que a Rafaela
ela na minha vida, através daquilo que ela nos ensina, dos bloqueios, que nunca na minha vida imaginei que para aquilo que eu era não tem nada a ver, completamente. A dores que tinha, nunca mais tive nada disso. A nível financeiro, é que não tem mesmo explicação. Desde que eu conheci ela, a minha vida mudou completamente, mas é que mudou mesmo. Eu lembro-me perfeitamente que a minha mãe disse: a tua cara está completamente diferente. Achava que ninguém gostava de mim, achava que eu já não sabia trabalhar. Começava a ficar tonta, deixava de ouvir e desmaiava, assim, do nada. E aconteceu isto imensas vezes. Eu comecei a ir a médicos, psiquiatra, de família, fiz imensos exames, não havia resposta. Eu tinha semanas de desmaiar 1, 2, 3 vezes. Eu vivi, aprendi a gostar de mim. Eu agora respiro, coisa que eu não sabia respirar. Nunca mais tive sintomas, nunca mais. Sinto que sou responsável pela minha vida. Eu agora já sei dizer que não. E neste momento estou cá para mim. Sinto-me bem comigo própria. Eu andava muito em baixo, eu chorava todos os dias. Para não dizer a quase de hora em hora. Estava muito em baixo. Posso dizer que nessa altura emagreci 10 quilos no mês. Eu vivia para os outros, para o trabalho e para os outros. E queria mesmo aumentar a minha autoestima. Precisava de fazer isso por mim. Inicialmente abriste um curso e eu não entrei. E eu, não, isto não é para mim. Mas mal fechou o tempo de inscrição, eu disse assim, não, o que é que eu fiz? Eu tinha que ter entrado. Quando tu iniciaste o segundo, nem pensei 2 vezes. Digo muitas vezes, foi das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu tinha uma dor grande, não assim que hoje em dia. Hoje em dia já vivo para mim, a ansiedade está controlada. Vivo o dia de hoje. Tenho uma amiga minha que me diz muitas vezes que és outra mulher. A minha gastrite está curada e supostamente diziam que era nervosa e então deixei de estar tão nervosa como estava, não estou nervosa como era, consigo lidar bem com as situações, então dei ter sido curada mesmo. Considero uma grande vitória a nível de cura. O médico, sem palavras.